compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe. Senhores telespectadores, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Compartilhe com o CVV. Queremos agradecer a todos os inúmeros e-mails que estamos recebendo, mensagens, cumprimentos por onde nós vamos, com relação a este programa que, sem dúvida, está se tornando muito importante na programação da nossa querida TV Com. E hoje, para a nossa felicidade, nós temos duas pessoas muito importantes. Ao meu lado direito aqui está o nosso convidado, Maurício, meu particular amigo. O Maurício tem um extenso currículo, né, Maurício? Mas nós não vamos fazer. Televisão é tempo, né? Nós só vamos dizer rapidamente que Maurício é formado em filosofia pela USP, tem cursos no exterior e é especializado em RH, tem uma empresa que presta serviços a multinacionais, inclusive a nossa tradicional e significativa empresa que é a Padaria Real. Ok? Então, e do nosso lado esquerdo aqui, nosso outro convidado, também meu grande amigo, o Húngaro, né, que é um dos apresentadores deste programa, mas hoje está do outro lado. Hoje ele vai fazer parte da mesa, isto é, hoje ele não vai fazer pergunta, ele vai responder pergunta, né, Húngaro? Que já é outra coisa. Vocês assistiram agora aí um rápido vídeo, certo? E então, para a gente já iniciar no assunto mesmo, Maurício, eu gostaria de saber que você cumprimentasse os telespectadores e já opinasse sobre o que esse vídeo representa. Bom, boa tarde, obrigado por me receberem aqui, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu acho que o vídeo é muito ilustrativo, né? Ele mostra o quanto a produtividade, a pressão por produtividade, eventualmente pode fazer com que as pessoas sintam-se esgotadas, incompetentes, né? Então, o vídeo ilustra muito bem isso, né? A angústia ali do personagem. E eu acho que, no fundo, infelizmente, tem muita gente vivendo um momento como esse, onde trabalha. Muito bem. Húngaro, alguma observação em relação ao vídeo? Não, apenas dizer da minha satisfação estar aqui ao seu lado, porque quando entrei no CVV, logo em seguida fui treinado por você, que é o coordenador de divulgação aqui de Sorocaba. E é uma satisfação e uma alegria imensa hoje estar aqui com você e participar dessa mesa com o Maurício. Com relação ao filme, o Maurício já foi muito feliz no que ele falou, eu só acrescentaria que, para os casos em que aquela situação incomodar a pessoa, o CVV está aberto para ouvir o desabafo dessa pessoa. Muito bem. O Húngaro sempre é fiel aos princípios do CVV, ele não perde nenhuma oportunidade de falar sobre o CVV, certo? E, aliás, ele está aqui para isso mesmo, né? Mas então, voltando já na sequência desse assunto, Maurício, eu vou formular aqui a mesa aqui para que
todos opinem, à vontade, sintam-se à vontade. Nós vimos ali que naquele vídeo rápido que nós assistimos aí, uma pessoa está desenvolvendo um trabalho de forma normal, né, assim, regular, com produtividade e tudo mais, mas de repente parece que ele tem um tilt. Então, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: nossas emoções costumam ser responsáveis pela performance no trabalho? Isto é, se nós, até que ponto que se eu estou triste, ou estou alegre, ou estou com raiva, isso pode afetar o meu trabalho? Olha, não tenha dúvida. Eu acho que há, num certo sentido, uma ilusão das pessoas de imaginar que dá para separar a vida intelectual, laboral e emocional, e não dá. As nossas emoções, elas estão conectadas diretamente. Então, se eu estou trabalhando num ambiente gostoso, se eu estou bem, se eu estou feliz, a minha produtividade vai ser efetivamente maior. Agora, se eu estou vivendo um momento difícil da minha vida, se eu estou angustiado, se as minhas relações no trabalho estão difíceis, se o momento da minha vida é um momento delicado, eu vou efetivamente levar isso para o trabalho, não tem saída, né? E é um grande desafio, acho que para todos nós, conseguir lidar com essa coisa das emoções. A produtividade é intimamente ligada a isso. Ungaro, o que você acha disso? Sem dúvida. A nossa produtividade, em qualquer circunstância, não só no trabalho, depende muito do nosso estado emocional. E não raras vezes vemos nos nossos atendimentos no CVV que as pessoas estão incomodadas por conta desse desequilíbrio emocional que estão experimentando. Eu acho até que assim, não só isso incomoda, como também eles acabam se afastando dos amigos, eles acabam se isolando, certo? Então tudo acaba contribuindo também, né, inclusive no relacionamento com os colegas. E isso, né, Ungaro, tem a pressão que até afeta os demais também. Claro. Você que é um especialista, você acha que é assim, Ungaro? Falem a respeito. Bom, eu acho que todo mundo, pelo menos de maneira intuitiva, percebe isso, né? Então, se eu estou lá num ambiente de trabalho, tem uma única pessoa que não está legal, está passando por uma fase difícil, está numa separação, teve alguma coisa na família, ela não está bem. Essa pessoa, não é que ela contamine o ambiente, mas a atenção das outras pessoas se volta para o perfil daquela pessoa, para o momento que ela está vivendo. As pessoas têm uma impressão de que produtividade, competência é um atributo individual, e não é. A minha produtividade está intimamente ligada com o ambiente de trabalho onde eu estou inserido, com as pessoas que estão ali comigo. É isso que vai fazer com que eu tenha maior ou menor produtividade. Por isso, pessoas que não estão bem, não estão numa fase boa, efetivamente prejudicam aquele ambiente. Pegando um gancho no que ele acaba de dizer, e como nós falamos de sentimentos no CVV, imagine a situação de um chefe que chega todo dia mal-humorado e expõe as escâncaras mesmo isso, sem qualquer cuidado. Como que a produtividade dessa equipe pode se desenvolver? Seguramente estará comprometida, o resultado não será aquele. Por quê? Porque as pessoas da equipe sentem aquele ambiente que ele está traduzindo. Ok. Então, pelo que eu posso concluir, né, que se você quer melhorar a produtividade, você tem que estar com pessoas emocionalmente bem resolvidas. Certo, Maurício? Eu acho que a produtividade ela é resultante de competências, de inteligências, de talentos, de dons e de uma vida emocional estável, saudável. Quando o Ungaro fala, por exemplo, da questão da liderança,
Eu acho que se todas as pessoas em posição de liderança tivessem consciência do tamanho do impacto que elas têm no ambiente de trabalho, muitas dessas pessoas agiriam de outra maneira. Maurício, mais uma questão para a gente levantar aqui, viu, Ungro? As crises emocionais, elas só afetam o empregado, mas o empregador também, o patrão, ou ambos? Eu acho que ambos, né? E acho que as crises emocionais do empregado e do empregador, né? Então nós temos a situação onde você tem ali pessoas que estão num momento emocional delicado e isso impacta na empresa, e você também tem a situação em que o empregador, você pega, por exemplo, o momento econômico que nós estamos vivendo, a pressão que incide sobre os empresários. Se ele deixa isso atingir a equipe, ele também vai prejudicar a performance da equipe. E um detalhe aí que eu acho muito importante nós estamos falando muito de produtividade, né? E produtividade está muito ligado com desempenho. Mas eu acho que as pessoas também têm que começar a olhar não só para o desempenho, mas para o empenho, para o desejo de fazer bem feito. Isso faz muita diferença. Ungra, por favor. Não, eu só queria dizer que, em cima do que o Maurício acaba de considerar, a importância de todos numa equipe. E se perceber que existe alguém que não está conseguindo equilibrar-se com aquela pressão, com aquela situação que está vivendo, dar atenção e encaminhar para quem possa cuidar, o profissional de saúde, se for o caso. Enfim, ouvir o desabafo dessa pessoa e contribuir para a melhoria daquele ambiente como um todo. Húngaro, me ocorreu uma pergunta agora. No posto do CVV, no ambiente do CVV, ele é semelhante a essa situação que o Maurício colocou em relação às empresas? Eu considero que cada posto do CVV, até por ser uma franquia social, se assemelha muito a isso que você está falando. Eu não conheço muitos postos do CVV no Brasil, mas eu vou falar especificamente por Sorocaba. Certo. No posto de Sorocaba não existe clima de competitividade. É verdadeiramente um time em que um ajuda o outro para conseguir o objetivo maior, que é o objetivo do posto, de ter mais voluntários, de melhor poder atender, de formar equipes de treinamento, ajudar na divulgação como um todo. Mas eu vejo que qualquer entidade, mesmo uma ONG, se assemelha muito ao que o Maurício acaba de descrever. Agora, eu não sei, eu tenho a impressão que no CVV ele tem uma particularidade dele disponibilizar, por exemplo, se eu chego lá com uma situação conflitante que eu trago do lar para dentro do posto e aquilo está me incomodando, como que o plantonista do CVV consegue equilibrar essa situação? Tem uma figura que provavelmente muitos telespectadores conhecem e que é muito utilizada no nosso treinamento, que é a figura do prego que tem na entrada. Quando você chega, você deixa seus problemas lá, e quando você sai, você deixa os problemas que você eventualmente amealhou lá dentro e retoma os seus. É claro que no CVV eu não considero que durante o seu plantão você crie problema para você, porque ali é um constante aprendizado. Mas, independente disso, o CVV oferece diversas ferramentas para o equilíbrio do voluntário. Uma delas é a preparação quando ele chega para o plantão. O momento em que ele se reposiciona consigo próprio para depois começar os atendimentos. E é uma forma muito eficaz, a experiência nos mostra isso, de, se ele tem algum problema, não os levar para o plantão e fazer um atendimento adequadamente. Mas também eu, na condição de plantonista, se eu precisar conversar com alguém, me desabafar,
existe alguém que me vai ouvir. Sem sombra de dúvida. O seu colega plantonista é a pessoa que vai ouvir você no mesmo trabalho que nós fazemos, oferecendo à população o apoio emocional. Esse colega plantonista que está naquele momento lá vai oferecer a você que está numa situação instável emocionalmente. Muito bem, obrigado. Maurício, hoje nós estamos, veja bem, diria quase que a todo momento existem crises, né? Sim. Crises na segurança pública, crise na saúde, crise política. Parece que a gente vive num mundo em que cada dia surgem mais crises. Está difícil. Por isso que procuram bastante o CVV, né, Húngaro? E também, veja bem, tem as chamadas, entre aspas, a política empresarial, né? Aquela em que tem as promoções, os critérios para a promoção. Você acha que toda essa situação, ele afeta emocionalmente a pessoa, o trabalho? Aliás, a pessoa, né, que desenvolve alguma atividade na empresa? Eu acho que afeta. Todos nós também seríamos numa realidade que é uma realidade minimamente de aparência cruel, né? Então você tem crise financeira, você tem crise política, você tem um ambiente de trabalho com incríveis níveis de pressão, eventualmente. Mas quando o húngaro fala, por exemplo, da realidade ali do colaborador do CVV, qual é a diferença entre uma pessoa que chega para fazer um atendimento no CVV como voluntário e um colaborador que está entrando numa empresa? E, portanto, sendo pressionado a obter resultado, a ser promovido, a ganhar mais dinheiro. A diferença é uma diferença muito simples e que as empresas deviam aprender com isso. Por que a pessoa do CVV consegue botar o problema dela no preguinho? Porque ela está ali por um propósito. Muito bem. Ela está ali com um desejo efetivo de fazer alguma coisa diferente. Se as empresas aprendessem com o CVV e com organizações como essa, e ao invés de tratar as pessoas como executores de uma função, tratassem as pessoas como pessoas que são realizadoras de propósito, o ambiente empresarial seria diferente. É por isso que não é raro você pegar um colaborador que na empresa ele está desmotivado, ele está infeliz, mas no final de semana ele trabalha na festa do pastel da igreja dele. Aonde o propósito está claro, o coração fica mais tranquilo. As pessoas têm que compreender isso e o ambiente empresarial precisa aprender isso o quanto antes. Bonito, né, Húngaro? Aonde os propósitos estão mais claros, como que é? O coração fica mais tranquilo. Muito bem, é bem filosófico mesmo, né? Por isso que ele é professor de filosofia, entre outras coisas, né? Muito bem, gostei dessa. Húngaro, para você essa daqui, as pessoas que procuram o CVV têm medo de perderem emprego, de ver os negócios fracassarem, porque também não é só a parte dos colaboradores, como diz o Maurício, dos empregados. Também eu acredito que pequenos empresários, microempresários, ficam preocupados também e telefonam para o CVV, não? A sua pergunta permitiria uma dissertação. Mas não dá tempo. E como astro aqui ao Maurício, eu vou procurar ser bem conciso nessa resposta. Nós, no CVV, não fazemos estatística de tipo de pessoas que atendemos. Atendemos solidão, atendemos pessoas que estão se separando, pessoas que estão perdendo emprego, pessoas que estão pensando em suicídio. Não temos isso lá e atendemos tudo isso lá. Nós temos uma estatística de número de atendimentos que fazemos. E uma coisa que nos preocupa como sociedade é que esse número vem crescendo. Por exemplo, em 2015 nós tivemos uma média de 1.700 atendimentos. Em 2016, 1.800. E em maio agora tivemos um salto para 2.800. É claro que teve aí a influência da série da Netflix e teve também a questão da baleia azul. Mas nós não fazemos estatística especificamente com relação a isso. Também, porque garantimos sigilo a quem nos liga,
Não existe essa troca entre voluntários. Olha, atendi um cara aí que está perdendo o emprego. Não existe isso. Eu posso dizer da minha experiência, porque quem liga no CVV, liga para falar da sua história, daquilo que está ou incomodando naquele momento. E eu já atendi pessoas que estão temendo perder o emprego, pessoas que perderam o emprego, empresários que estão preocupados com a crise. Nós soubemos recentemente de um caso de uma região próxima à nossa aqui, de um empresário que, por conta de tudo que estava vivendo, teve que fechar a empresa e começou a ter ideação suicida, enfim. A pergunta que você me faz está inserida e, particularmente, eu já atendi casos como esse. Isso já foi vivo no CVV. E eu acredito que, assim como foi muito bem demonstrado pelo Maurício, dos reflexos das situações corporativas, isso seja frequente nos nossos atendimentos. Realmente é isso, viu, Húngaro, viu, Maurício? Porque também já tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, né? Só para fins didáticos, a gente, todos sabem que o trabalho é sigiloso, certo? Mas bem assim, bem genérico, né? A palavrinha enroscou. De forma bem genérica, de que o empresário telefonou e a preocupação dele não era tanto quanto ao resultado do negócio, mas que ele estava extremamente preocupado porque ele iria ter que demitir pessoas que tinham compartilhado com ele durante anos na empresa. Então você vê que a crise, como você falou anteriormente, as dificuldades emocionais não é só do colaborador, sim, mas também daquele que gera o emprego, né, Húngaro? Se você me permite, Alvarenga, esse exemplo que você traz é bem o espírito das pessoas e o significado pelo qual existe o CVV há 55 anos. A preocupação dele não era com o resultado, como você acabou de dizer. Exatamente. A preocupação dele era com as pessoas com quem ele formou o vínculo e que ele ia ter que desfazer, mercê da situação, do contexto de mercado. É bem a situação de que ele estava procurando alívio. Ô, Maurício, uma pergunta para você. Nós temos os nossos conflitos, as nossas dificuldades nas nossas relações funcionais, né? Então a gente, às vezes, se sente injustiçado pelo nosso empregador, a gente se sente humilhado por conta de assim, determinadas circunstâncias. Nem todos são assim, infelizmente, né? Sim. A classe empresarial hoje está muito mais responsável, muito mais... Eu tenho até a impressão, agora só um parênteses aqui, que já acabou há muito tempo aquela época em que o empregador era o feitor e o empregado o escravo. Isso, na minha opinião, e acredito que na sua muito mais, você que é um estudioso do assunto, não existe mais. Mas os conflitos sempre tem. Sim. Isso é lógico. Onde está o ser humano, existem as divergências de opiniões e tudo mais. Agora, esses conflitos, quando eles se tornam mais intensos, ele fica restrito à área do trabalho, ou você acha que ele pode ser levado até o ambiente familiar? Olha, o que eu não acredito que a gente consegue separar as coisas dentro de nós. E assim, se há um ambiente de conflito no trabalho, é óbvio que ao sair do trabalho, toda aquela tensão, por mais que eu tente me desvincular dela, ela vai embora para casa comigo. Ela vai para casa comigo. E ao chegar na minha casa, a minha paciência está mais curta,
eu vou escutar menos a minha esposa ou o marido, vou ter menos energia para cuidar do meu filho. Isso vai virando uma bola de neve. Então, o ambiente, assim, uma coisa é conflito. Conflito é uma coisa natural, acontece, puxa, discordo de um, concordo com o outro. Mas tem um elemento aí que eu queria apontar para quem está nos ouvindo ou nos vendo, que é assim, tem uma percepção das pessoas sobre o trabalho que essa percepção atrapalha muito. Que é a seguinte, o empregado acha que o empregador é um inimigo e interpreta qualquer ato do empregador como um ato de poder, agressão. E o empregador também interpreta o empregado como um inimigo, como alguém que se eu não trouxer na rédea firme, o cara não vai realizar. O nosso problema de ambiente empresarial é esse. É uma desconfiança mútua que não faz mais sentido no século XXI. Vide o caso que a Alvarenga traz de um empresário cuja angústia, eu não me lembro se foi você, Alvarenga, bom, enfim, que é um empresário cuja angústia é demitir. É vendido para as pessoas uma imagem de que o empresário é um ser frio, calculista. Não é. É um ser humano com apego, com carinho. Então, eu acho que assim, a gente precisa se desvincular de algumas crenças que nos levam para conflitos que, na maioria das vezes, são desnecessários. Inclusive, eu até somaria a isso, Maurício, o micro e pequeno empresário. Sim. Esse aspecto é muito maior. Sim. Muito maior. Eu faço parte, eu sou coordenador do DEMP, no CIESP, o Departamento da Micro e Pequena Indústria. E então a gente aprendeu que o pequeno empresário é aquele que divide junto, entendeu? Aquele que divide junto com o empregado. Uhum. Então ele deixa de ser um empregado para ser um amigo. Sim. Um cara que eu tenho empregado, por exemplo, na minha empresa, faz 30 anos que está comigo. Como é que eu posso mandar uma pessoa dessa embora? Como que vai ficar o meu emocional? Sim. Se entendeu? Como que eu vou me sentir e ele também? Então, essa parte emocional é muito importante. Então, parece que já está na hora do break, né? Então, nós vamos dar uma parada aqui. Uhum. Nossa, como passa rápido o tempo, né, Húngaro? A gente nem começou o nosso assunto aqui, já temos que fazer o break. Mas a gente volta, falou? A gente volta, ok? Então, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Programa Júnior Mosco Revela. Você tem um encontro marcado diariamente às 23 horas e também nas manhãs de terças-feiras, às 8. Oi, amigo, você aí em casa, você que está assistindo a TV Com, quero convidá-lo para todos os domingos você estar conosco no Show de Cururu. Domingo, 9 horas, tem o inédito do Show de Cururu e todas as quartas-feiras as reprises do Show de Cururu. Uma tradição já aqui na TV Com. Você é o nosso convidado. Todos os domingos e quarta-feira, Show de Cururu na TV Com os melhores cururueiros da nossa região. Eu sou mulher, sou mãe, sou filha, sou trabalhadora. Hoje tenho mais direitos e não falta comida na minha mesa. Meus filhos crescem mais fortes e estão cada vez melhor na escola. Há 12 anos, o Bolsa Família vem mudando a vida de milhões de pessoas, garantindo um futuro melhor para as próximas gerações e ajudando a mover a economia no país. O Brasil não vai parar. O que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos
ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe. Bem, mais uma vez, continuando o nosso agradável conversa, o nosso bate-papo aqui com essas duas figuras fantásticas, que é o Maurício e o Húngaro. O Maurício, às vezes, hoje, a gente trazendo as dificuldades para os tempos atuais, que é o que nós estamos vivenciando no momento, né? Existem muitas incertezas em relação ao futuro, né? Sobre o governo. É comum a gente escutar e falar, você vai falar com uma pessoa, falar, precisamos ver o que vai acontecer, entendeu? Essa angústia das pessoas, ela pode refletir também no trabalho e de que forma que ela reflete no trabalho? Eu acho que reflete muito, a gente está inserido nessa realidade, as pessoas estão preocupadas, elas têm hoje, que eu acho que todos nós temos na nossa família, gente que perdeu emprego, gente que está demorando muito para se recolocar. Então acho que assim, esse medo, ele é muito paralisante. E aí as pessoas entram num estado de defesa, né? Então ela quer marcar território, elas ficam todas na defensiva. E isso evidentemente não é bom, porque a vida não é para ser vivida na defensiva. Então esse ambiente onde a gente está instalado, ele é um ambiente insalubre mesmo, né? E a gente precisa acreditar, e aí talvez a palavra seja acreditar, mas a gente precisa acreditar que é possível um futuro melhor para todos nós. Sobre o ponto de vista prático, Húngaro, eu lembro de uma empresa que era assim, a empresa fez um programa de demissões, né? Então, só que ela não demitiu todo mundo de uma vez só. Uhum. Toda sexta-feira saiu uma lista. Isso é terrível. Você precisa ver, eu conversei com uma vez um funcionário, falei, agora sexta vai sair a lista. Quer dizer, ele trabalhou de segunda a sexta, preocupado se o nome dele estaria na lista ou não. O que ele pode oferecer a nível de um trabalho alegre, de um trabalho satisfatório, sim, entendeu? Inclusive, voltando à pergunta anterior, o Roberto, o nosso colega plantonista, ele relatou uma assim, experiência, e que quando você falou da família, né, de que ele, às vezes ele tinha algum problema no trabalho, e ele vinha para casa, e o filho dele tinha, parece que 5, 6 anos, ele chegava em casa, ele chegava com aquele semblante, sabe, pesado. O filho falava assim para ele, pai, o senhor está triste hoje? Então, realmente, a pessoa, essas coisas acabam se, sabe, se intercalando, e é muito difícil, né? Quer falar alguma coisa, Húngaro? O seu exemplo permite fazer o seguinte comentário e voltar ao começo do nosso programa, que falávamos do ambiente de trabalho. Imagine você trabalhar uma semana com o desejo de não estar na lista de sexta-feira e no sábado, quando você deveria estar curtindo o final de semana, você já está preocupado com a próxima semana. Cria-se um ambiente de ansiedade, de preocupação constante. É isso aí. Gostaria de falar alguma coisa mais? Eu acho que a gente devia fazer 18 horas de programa só para falar disso, porque é muito importante. É uma loucura a gente estar vivendo isso. É uma loucura. Isso aí mesmo. Que coisa, não? Mas tá bom. Húngaro, uma perguntinha para você. Esses tempos de crise que nós estamos se referindo aqui e tudo mais, essas dificuldades do nosso dia a dia, aumenta a procura do CVV ou não? Eu, particularmente, acredito que sim. Embora eu não possa afirmar categoricamente para você, porque falar em crise, especificamente de ordem trabalhista, que é o tema do nosso programa de hoje, está difícil situar no tempo. Quando que começou, quando que diminuiu, para onde estamos indo, temos esperança. Mas isso é difícil. Agora, uma coisa é certa no CVV. Em épocas como o Dia das Mães, Dia dos Pais, final de ano, há um acréscimo
no número de pessoas que procuram o CVV. Provavelmente estejam refletindo sobre tudo o que está acontecendo para contextualizar com o nosso programa no tempo de crise e também no que ele está vivendo em sua vida, e aí ele procura o CVV para se sentir mais aliviado naqueles momentos. O Maurício, embora você já tenha falado sobre isso, né? Porque, assim, o trabalho, de uma maneira geral, sobre o meu ponto de vista, ele caminha muito sobre o ponto de vista racional, né? Assim, quem produz ganha mais. Quem produz ganha mais, tem melhores salários, tem melhores cargos, enfim. Agora, isso, veja bem, acaba criando dentro das empresas um clima de competitividade, das pessoas tentarem estar sempre se sobrepondo por qualquer meio. Você acha que, em relação a esses confrontos, é possível criar um relacionamento mais empático, onde uns procuram entender os outros? Eu não só acho, como eu tenho certeza e conheço empresas que fazem isso com uma categoria sensacional. Se quiser citar a empresa, pode até. A Padaria Real é um ambiente impressionantemente produtivo, criativo. Agora, como que faz isso? Né? Então, isso não aparece de uma hora para outra. Você tem que confiar nas pessoas. Eu acho que as pessoas também têm que, essa coisa toda que a gente acabou de falar de crise, por exemplo, se eu ficar assistindo TV o dia inteiro, eu vou acreditar numa crise que talvez seja infinitamente maior do que a que realmente está aí. Então, a crise também tem uma relação com a crença. E essa competição por cargos melhores, salários melhores, ela é uma competição enviesada, porque eu encontro na rua pessoas puxando um carrinho de papelão assobiando, e eu tenho amigos empresários que morreram de infarto no banco de trás do Jaguar. Então a questão aí das pessoas terem essa coisa de não, eu preciso ser promovido, eu preciso... Cara, curta o seu trabalho, não importa o que você faz, aprende a gostar daquilo, entende por que aquilo é feito, bons líderes empresariais sabem dar significado para o trabalho. Então, assim, faz bem feito, faz com prazer, faz gostoso e depois o resultado virá. O problema é que as pessoas... Qual é o problema da ansiedade? A ansiedade é ficar olhando para o futuro. Eu quero ser promovido, eu quero ganhar mais. Olha para agora. Trabalha com prazer, trabalha com gosto, melhora o ambiente ao seu redor. Puxa, mas eu não estou legal para isso. Bom, é para isso que existe o CVV, é para isso que existem psicólogos, é para isso que existe gente para apoiar. A gente não tem obrigação de estar feliz o tempo inteiro. Tem quem nos ajude. Mas eu preciso olhar para o meu trabalho no meu dia de hoje. É o que eu posso fazer de bom hoje. Eu acho que essa coisa é muito poderosa. O húngaro, o Maurício, falou sobre ansiedade. Ok? Na sua opinião, na opinião do CVV, esses conflitos emocionais no trabalho podem levar à ansiedade, à angústia, à depressão, síndrome do pânico e chegar até o suicídio? Sem sombra de dúvida. Nós sabemos que a depressão é a antessala do suicídio. Os problemas de outra ordem podem, sem sombra de dúvida, levarem à depressão e indo se agravando gradualmente. E isso a gente comprova através dos atendimentos, casos em que é crescente o problema que ele está vivendo por conta de toda a situação que estamos aqui conversando. E isso é inegável. E a pior dos quadros dentro do que você coloca é a ideação suicida. E o que é pior, a Organização Mundial de Saúde diz que 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos. E ele não faz essa prevenção porque não encontra com quem conversar, não recebe atenção,
Eu gosto muito de um exemplo que o Alvarenga dá quando ele fala do CVV. Alguém bate nas suas costas e fala: preciso conversar com você um assunto agora. E ele, com tantos problemas para resolver, uma duplicata para pagar, me liga à noite, que nós temos todo o tempo do mundo. Mas ele quer falar do problema dele naquele momento, não é à noite. A noite já passou, a noite já agravou. Entendi. O Maurício, explodir com um colega, o cara está fazendo algo, se dá aquela explosão, né? Briga, discute, ou senão o oposto. Ele recebe uma resposta atravessada e vai chorar no banheiro. Isto já é um conflito emocional? Ah, certamente. Isso é um conflito emocional, é sério isso. E na minha cabeça, e dentro do que eu aprendi, é papel, e assim, dentro das empresas. Né, isso, dentro das empresas, é papel da pessoa que está em posição de líder fazer, né, agir quando vê que isso acontece. Uma briga, uma discussão, uma palavra mais ríspida pode acontecer, não deveria, mas pode, né? Agora, a gente tem que entender e ter um pouco de empatia pelas pessoas. Às vezes uma palavra que eu digo com rispidez para você, você leva numa boa e de repente com outra pessoa eu falo para ele e não é a mesma coisa. Inclusive, eu tenho até a impressão que isso pode ser constituído numa espécie de gatilho. Claro. Uma palavra mal assim, dependendo claro. Porque nesse ambiente corporativo as coisas acabam se intercalando, sim, né? A razão com o emocional e fica meio confuso, né? Para quem está nos assistindo, tem um livro que eu gosto muito, na verdade, que eu vou recomendar, que chama O Fator Gente Boa. É um estudo americano mostrando quanto as pessoas que são consideradas gente boa, elas perdem menos o emprego, elas são menos demitidas, etc. Então, assim, eu acho que todos nós temos que fazer a lição de casa para nos tornarmos gente boa. Então, assim, eu não quero ser ríspido com ninguém, não quero ser agressivo, então isso é muito importante. Acho que a gente precisa evitar esse tipo de comportamento. Muito bem, parabéns, hein? Ele tem uma boa filosofia, né? É um filósofo, é um empresário filosófico, né? Que é muito bom. Húngaro, essa pergunta aqui, quando uma pessoa procura o CVV, seja ou um empregado ou um empregador, vamos supor, eu estou com uma dificuldade muito grande lá na minha empresa, uma questão financeira mal resolvida, né? Eu recebo algum tipo de orientação? O que o CVV pode oferecer para mim resolver essa situação? Um dos pilares do CVV é acreditar que as pessoas conseguem resolver os seus problemas desde que tenham um ambiente próprio, favorável, acolhedor, para falar de suas dificuldades. O CVV não dá conselho, ele não tem receitas prontas. Usando um termo à altura do nosso convidado, o CVV acredita na tendência atualizante das pessoas, que é a capacidade de, se ele puder falar abertamente, se ele puder ser compreendido, se ele puder não ser julgado na conversa, buscar uma resposta, ele se reorganiza e, a partir daí, vendo a situação com mais clareza, ele pode definir o novo rumo que ele vai dar para a problemática que ele está vivendo. Essa filosofia do CVV poderia ser aplicada também nas relações funcionais das nossas empresas? De oferecer, né, para a pessoa conversar, né, Húngaro? Sim. Para a pessoa expor a sua dificuldade. Eu acho que não poderia, deveria. Esse é o ponto. A gente deveria fazer isso. Criar ambientes onde as pessoas conversam, onde tem gente pronta para ajudar. Alguns clientes meus eu sempre oriento a, por exemplo, puxa, uma vez por semana tem um psicólogo de plantão.
Interessante. Entendeu? Né? Pô, a pessoa não está legal e não sabe que pode contar com o CVV, por exemplo, mas tem uma pessoa lá. Né? E assim, todos nós temos que fazer isso, nós temos que ouvir as pessoas. Isso é uma empresa do século XXI, não é a tecnologia, é a humanidade. No CVV, né, a gente costuma dizer que o importante é ter alguém com quem você conversar. Sim. Porque as pessoas estão muito assim, essa competitividade, e é justo, cara, mas essa competitividade vai cada vez mais impedindo que você converse. Então, a gente sempre fala, converse com seu pai, converse com a sua mãe, o filho, sabe, com os amigos, com o namorado, com a namorada. O importante é conversar. E quando a empresa disponibiliza um profissional para isso, né, é quase que o ideal. Daqui a pouco nós perdemos até o nosso trabalho no CVV lá. O que é, segundo o seu ponto de vista... Um sonho. Um sonho nosso. Eu particularmente entendo que o CVV, ele busca suprir uma lacuna que existe na sociedade. As pessoas não estão disponíveis para ouvir quem quer falar e o CVV se dispõe a isso. Muito bem. A nossa produtora diz que tem mais um vídeo aí. Ok, vamos... Você se sente cansado só de começar a ouvir esse texto? É só cansaço ou esgotamento? A síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio psíquico que mantém a pessoa em um estado de tensão emocional e estresse crônico. O trabalho invadiu toda a sua vida pessoal, social e emocional. Os sinais de alerta são insônia, fadiga crônica, irritabilidade, enxaquecas, dores nas costas, perda de memória, depressão, ansiedade e ataques de pânico. Tentar aliviar os sintomas consumindo álcool, tranquilizantes ou fumando pode levar ao vício. A síndrome acontece principalmente em pessoas com trabalhos que exigem contato constante, como no ensino e na medicina, mas pode acontecer a qualquer profissional. Gritar com seus colegas de trabalho ou jogar seu computador pela janela pode parecer terapêutico, mas é melhor parar de trabalhar e procurar um médico. Profissionais de saúde recomendam: defina seus limites e prioridades, divida seu trabalho e converse com seus colegas. E tire uma licença antes de explodir. Muito bem, bacana. Ô, Maurício, gostaria que você comentasse esse vídeo aí. Se bem que nós já falamos bastante coisa, mas tudo bem. Mas eu acho interessante o vídeo porque eu acho que todos nós conhecemos pessoas que estão passando por isso. Pessoas que estão esgotadas pelo ambiente de trabalho. Isso se dá em parte pelo ambiente mais difícil, muito competitivo, às vezes pela própria postura da pessoa. Insisto muito nessa coisa do... às vezes um indivíduo que tenta ver as coisas... Eu vou te dar um exemplo. Às vezes eu estou dirigindo... O exemplo é muito bom. O exemplo é bom, né? Às vezes eu estou dirigindo e eu estou na faixa da esquerda, no limite da velocidade. E vem alguém e me pede para me ultrapassar. Acho que todo mundo já passou por isso, uma marginal aqui em Sorocaba. Aquilo, a minha primeira reação é ficar irritado. Falar, poxa vida, eu estou entendeu? Mas aí eu tento fazer com que o meu cérebro pense o seguinte: bom, pode ser que ele esteja indo para o hospital, ver a mãe dele. E isso, quer dizer, aquela ação que me causa uma irritação, o meu próprio cérebro tem um caminho para dizer, calma, olha com empatia, experimenta. Eu sei que talvez 90% das vezes é só uma pessoa que está dirigindo mal, mas às vezes a gente tem que tirar o nosso cérebro desse desejo constante de confronto. O ambiente de trabalho leva o nosso cérebro para esse caminho e a gente precisa de ajuda muitas vezes para começar a ver as coisas de uma outra maneira. Eu tenho amigos que já tiveram síndrome de burnout e passaram por momentos difíceis na vida. A gente precisa evitar isso e é no diálogo que se evita. Parece até que tem uma historinha, né? A gente aprendia na faculdade isso aí, da pessoa que o proprietário gritou com o chefe gritou com o primeiro subalterno, daí ele chegou em casa e chutou o cachorro. É isso aí. É por aí, né? É por aí. Quer dizer, vai se formando uma corrente, né?
Porque você xinga o motorista, como você falou, ele xinga o outro, ele xinga o outro. Daqui a pouco nós estamos vivendo um trânsito só de revoltados. É isso aí. Muito bem, vamos fazer mais uma perguntinha para o húngaro aqui. Isso aqui já fizemos. Húngaro, no CVV, a pessoa se dirige ao CVV e ele não tem telefone. Ele quer falar sobre algum conflito emocional. Como que ele pode se comunicar com o CVV? Existe algum outro veículo para ele fazer isso? Então, o CVV ele começou numa salinha com telefone, mas ele acompanhou a evolução tecnológica. Qualquer pessoa que queira falar com o CVV hoje, ele pode falar pelo telefone, pode ir pessoalmente em um dos nossos postos, pode falar por chat, por Skype e também por e-mail. Que o e-mail nada mais é que a antiga carta, né? E um dado que está saindo do forno, Alvarenga, no mês de abril, e a gente atribui isso ao reflexo da série e a baleia azul, os atendimentos por e-mail no Brasil cresceram, é verdade, o número é este, 445% no Brasil. Que loucura. Não é fácil, né? Não é fácil. O Maurício, às vezes, assim, na empresa, nós temos empresa também, você também tem, o húngaro já é um funcionário, um ilustre funcionário, entendeu? Público, mas ele tem a dificuldade, aposentado. Mas então, é assim, quando você entra na sua fábrica ou você entra lá no seu escritório, você dá uma olhada assim, né? Os funcionários estão todos lá trabalhando. Mas os funcionários que não estão bem, eles dão alguns sinais que eles não assim estão bem. E qual seria a atitude que um empregador teria que tomar para evitar maiores conflitos? Essa pergunta ela é muito boa. Pelo seguinte, só consegue perceber o sinal que o colaborador está dando o líder que conhece a equipe. Se eu não conheço direito quem trabalha para mim, como é que eu vou identificar? E aí é um sinal de que eu estou liderando muito mal, porque eu nem conheço a minha equipe. Então o líder ele tem que conhecer a equipe dentro. O chefe do setor, o gerente, chame do cargo que quiser. Está em posição de liderança, tem que conhecer a equipe. Ao conhecer bem a minha equipe, evidentemente que o sinal fica claro. Então, às vezes, um comportamento diferente do padrão, um atraso que a pessoa não costumava ter, uma demora maior para voltar do almoço, um determinado grau de desligamento do ambiente, uma palavra solta ali que indica algum grau de agressão ou tristeza. Então, tudo isso é sinal, mas se eu não conheço a minha equipe, como é que eu vou saber? Então, a qualidade da liderança faz com que ela seja capaz de identificar rapidamente uma pessoa que está passando por algum problema, e aí o líder pode intervir. Pode chamar, viu, vamos conversar, o que você precisa, como é que eu posso te ajudar, para onde eu posso te encaminhar, e aí se resolve o problema. Hoje está se falando muito, está se conversando muito sobre inteligência emocional. Sim. Né? Isso tem seu objeto. Você acha, veja bem, eu gostaria que você opinasse se ela pode ela pode se constituir num assim diferencial na vida corporativa. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Eu conheço gente que sempre olha as coisas como um copo meio vazio. Fulano falou tal coisa, acho que ele não gosta de mim. Fulano mandou um e-mail de tal jeito, acho que ele está me perseguindo. E isso é um sintoma de falta de inteligência emocional. Você começa a projetar a sua angústia, o seu medo, a sua insegurança nas coisas que estão ao seu redor. E, por outro lado, tem pessoas que a gente chama hoje de resilientes, que são pessoas que mesmo quando tomam algum tranco, falam, não tem problema, vai passar. Não tem problema, eu vou dar conta.
Entende? É por isso que o ambiente de trabalho prazeroso, a minha equipe, por exemplo, eu tenho uma equipe pequena, mas eles são testemunha. Eu sempre estou dando risada, eu sempre estou feliz, eu sempre cumprimento com abraço. Entende? Para eles entenderem que, olha, é trabalho, mas trabalho também é vida. Também tem que ser gostoso. Entende? E isso melhora o ambiente de trabalho. Quer dizer que então a alegria, né, Húngaro, seria importante no assim, ambiente de trabalho. Pelo que eu entendi, é isso? Sim, e o Maurício nos faz conhecer um outro ingrediente importantíssimo, que é o interesse pelas pessoas, não importa o nível. Vindo do chefe em relação aos seus colaboradores, aos seus comandados, é muito importante, mas isso deve permear todos. Interesse genuíno pelas pessoas. Então, se não, veja bem, por conta da importância que tem o relacionamento humano, para o bom sucesso de um negócio, é interessante que a empresa esteja voltada para os aspectos relacionados à inteligência emocional. Sim. Você, por exemplo, agora já estamos mais filosofando, já entramos mais no seu campo. É possível, aliás, nem vai dar para entrar muito, porque já estamos os horários lá, né? Aliás, nem vai. Então nós vamos deixar para o próximo. Antes de terminar o nosso programa, eu gostaria então que você fizesse as suas últimas palavras aí, que depois nós vamos passar um vídeo e vamos encerrar o nosso programa. Bom, eu só posso agradecer, espero ter contribuído com vocês, com quem está nos vendo, com quem ainda vai nos ver. E eu acho que assim, todos nós precisamos acreditar que tem uma possibilidade de ser feliz no trabalho e se realizar. Acho que a gente precisa acreditar nisso. Ok. Húngaro, sua despedida em 10 segundos. É sempre um prazer estar com você aqui. 10 segundos é um exagero, né? Continue. Se você quiser saber mais sobre o CVV, visite a nossa página www.cvv.org.br. Então, com os nossos agradecimentos do Maurício, do Húngaro e do CVV, nós vamos ver o filme que irá encerrar este programa. Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV.